Ok, boa tarde todo mundo. Boa tarde. O professor Robert ele não pode ser aqui de tarde hoje, então vou dar aula para ele. E a gente vai falar sobre o princípio da casa dos pombos. E como eles dizem aqui, e o princípio é conhecido para outros nomes, tipo o princípio de Dirichlet, e foi o matemático de Dirichlet que é o primeiro matemático a usar o método para resolver problemas não triviais. E você vai ver que é uma coisa simples, mas é usado para muitos problemas, às vezes problemas menos difíceis, e pode ser útil mesmo para eles usar algo simples aqui. Assim, ok. E o princípio é isso. Vou escrever o princípio se em N caixas. Talvez é melhor eu vou fazer assim. Se em N caixas, são postos N mais pombos, então, pelo menos uma caixa terá mais de um pombo. E como eu disse, o nome disso é o princípio da casa dos pombos. Tá. Então, não é tão difícil acreditar isso, é? Tipo, você tem N caixas, pode ser 4 caixas, ou assim, e você vai adicionar 5 coisas, e só tem 4 caixas, você vai ter que ter 2 no mesmo. Mesmo se está tentando usar caixas diferentes, você vai ter que botar 2 no mesma caixa. Então, os exemplos que eles têm aqui, tipo, em um grupo de 3 pessoas, sempre vai ter 2 entre eles que são do mesmo sexo. Porque só tem aqui 2 possibilidades e tem 3 pessoas. Então, usando o princípio aqui, você pode pensar em os grupos, masculino ou feminino, tipo 2 caixas, e você vai postar. Você tem 3 pessoas e você vai mandar uma pessoa para masculino, seleção masculino, feminino, seleção feminino, e você vai ter que ter dos caixas, quer dizer, o masculino ou feminino, que tem mais do que uma pessoa. Então, outro exemplo, em um grupo de 13 pessoas, pelo menos 2 deles têm o mesmo sino. Então tem 12 sinos, a mesma coisa. Se você tem 13 pessoas, você não pode botar pessoas cada numa caixa diferente. Então vai ter 2 na mesma caixa. E tem mais 2 exemplos, vou dizer, e depois começam os problemas. Então, em grupo de 5 cartas de
baralho, pelo menos duas são do mesmo naipe. Também, claro. E ao final, o exemplo número 4, na cidade de Fortaleza, existem pelo menos duas pessoas com o mesmo número de fios de cabelo. Parece mais interessante, o número 4. Como explicar isso? Alguém pode me dar uma ideia por que podemos saber que na cidade de Fortaleza tem duas pessoas que têm o mesmo número de fios de cabelo? Ok? Aham. Então, vamos usar o princípio que diz que em N caixas, se estão postos N mais um pombos, neste caso N mais um pessoas, vão ter duas na mesma caixa. Então, exatamente, a gente vai usar uma caixa para pessoas com 0 fios de cabelo, uma caixa para pessoas com 1 fio de cabelo e continua assim. Mas não tem um máximo, Pode ser que tem uma pessoa com 1 bilhão. Então, pode ser que cada pessoa tem um número diferente de fios de cabelo, talvez. Pode ser isso, mas eu não fiz o cálculo, eu não sei, eu não sou médico, mas porque eles estão escrevendo isso, talvez o que eles sabem é algo assim. Talvez se o número de cabelos de fios de cabelo talvez é sempre menor que eu não sei, 2 milhões. 2 milhões, talvez. Talvez isso é o máximo que existe no mundo. E talvez o número das pessoas em Fortaleza, talvez isso é mais do que o 2 milhões. Então, você vai saber que não é infinitamente o número de caixas que você tem que considerar. Você pode considerar só as caixas até N. Para a gente, N pode ser o número dos fios, número talvez maximal sobre todas as pessoas do mundo do número de fios de cabelos. Se isso é N, temos só que considerar até N caixas e assim a gente pode usar o princípio. Isso já é claro, isso? Porque os outros exemplos eram mais fáceis, porque a gente poderia dizer quando tem 12 siglos e 13 pessoas, é claro que vai ter 2 com o mesmo sino. Mas, com o exemplo aqui, temos que pensar primeiro em o número de caixas que a gente tem. Se a gente não pensa antes, a gente vai pensar que pode ter um número infinitamente de caixas neste exemplo. Ok, então agora vamos ver como algo tão simples pode resolver problemas aparentemente difíceis.
Então, primeiro problema, talvez posso escrever aqui. Problema 1 diz escolhem-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de quadrado de lado 2. Ok? E isso é a situação, é o problema e mostra que pelo menos 2 destes pontos estão em uma distância menor que ou igual a raiz de 2. Faz sentido o problema? Então, temos um quadrado do lado 2. Vai ser menor ou igual, desculpe. Menor ou igual. Então vai ter 2 pontos que são próximos um do outro. Então, vou deixar vocês um minuto pensar nisso, ok? E talvez daqui a um minuto vou perguntar o que vocês pensam. Como? Ok, estão em... não é muito bem escrito, em uma distância menor ou igual que 2. É uma... eu não escrevi muito bem. Então... era... isso. Em distância menor ou igual que a raiz de 2. Então, temos que achar 2 pontos, ou talvez mais de 2 pontos, mas ao menos 2 pontos que, como a distância entre eles menor ou igual de raiz de 2. Com só um espaço para todos os pontos e talvez queremos usar uma coisa assim, queremos então talvez dividir em 4 partes,
porque podemos dividir em 4 partes e podemos saber que tem 2 pontos no mesmo parte. Se a gente divide em 4. Ok. Então, vamos dividir em 4. Temos 5 pontos e só 4 caixas. Então, exatamente. Pelo menos 2 vão estar no mesmo caixa. Talvez, claro que não vai fazer diferença qual caixa, porque a situação é simétrica. Então, talvez tenha 2 na caixa aqui. E sempre quando tem, isso é um quadrado de lado 1, e quando tem 2 pontos num quadrado de lado 1, você pode calcular a distância entre eles, vai ser a diferença aqui, que é x, a diferença aqui, que é y, a distância vai ser algo assim. E a distância, cada de x e y são menor ou igual do que 1. Então, quando tem 2 no mesmo quadrado, a distância é igual x quadrado y quadrado para x, que é a diferença entre o coordenado x, e y, que é a diferença entre o coordenado de y. E cada um deles é o máximo 1. Então, isso é o máximo 1 plus 1 igual a raiz de 2. Faz sentido? A gente sabe que quando tem 2 pontos num quadrado, para fazer a distância ao máximo, você vai ter uma aqui, e quando você faz isso, a distância vai ser raiz de 2. Então, problema 2 é provar que dados 7 enterros positivos, eu devo escrever. Vou escrever problema 2. Vocês têm agora, hein? Vocês têm? Tem. Ok. Você não tem bastantes. Desculpa. Então, dados, prove que dados 7 enterros positivos existem 2 cuja soma ou a diferença é um múltiplo de 10. Ok? Então, vou deixar o momentinho pensar isso, sem ver a solução.
Então vamos escrever a solução para isso. O número problema 2 e a ideia vai ser pensar em congruência módulo 10. Isso quer dizer é mais fácil pensar em 10 do que outros números quando pensando em congruência, porque podemos pensar só em o final do número. Podemos escrever e podemos ver o que tem ao fim. Então, tem aqui 7 números, talvez 6. Eu quero escrever 6 até 7 porque eu penso números assim. E cada número você pode escrever em decimal, como a gente. Então talvez x1 igual escrito parece uma coisa assim. Isso quer dizer isso mais 10 vezes isso. O número é escrito assim. E podemos ver para todos os números só como dizer isso, o unit, o parte que não é múltiplo de 10. Então, no exemplo, temos o final de 117 e 7. O final de número 2104 e 4. Então, temos 7 números, a gente vai olhar só o dígito final do número, em cada caso. E qual vai ser as caixas? Vai ter... A ideia é que a gente tem 7 números. Então, a gente vai fazer uma coisa com 6 caixas, para ter certeza que tem uma caixa com 2 números dentro. Mas precisamos fazer isso para ser útil para resolver o problema. E o problema é que queremos achar 2 que têm soma ou diferença múltiplo de 10. Então, vamos pensar em quando tem diferença múltiplo. Não, ou quando tem soma múltiplo de 10. Isso deve ser quando, se um dos números tem 1 ao final e outro 9, então o soma vai ser múltiplo de 10. Então, uma das caixas deve ser 1 e 9. Então, se temos um número que é 2 e outro é 8, tem 8 ao fim, o soma vai ser múltiplo de 10. E também 3 e 7, 4 e 6. Essas são as somas para dividir 10. Para isso que tem um soma igual a 10. E também 5 e 0. 5 quer dizer, se você tem todos os 2 com 5, o soma é 10. E você tem todos os 2 0, o soma é 10 também. Múltiplo de 10. Então, temos 7 números e 6 caixas. A gente vai... O número aqui, por exemplo, tem 7 ao fim. Então, ele vai na caixa aqui. Ele tem 4 ao fim, ele vai na caixa aqui. Podemos fazer isso para todos os 7 números. E vai ter uma caixa com 2 números dentro. Talvez seja a caixa aqui. Então, tem 2 números que têm um final 1 e 9. Então, a gente sabe, se um deles tem 1 e outro 9, então é bom porque o soma deles vai ser um múltiplo de 10. Então, neste caso, fica bom, funciona. O que vai acontecer se todos os 2 têm
9 ao final, por exemplo. Então, neste caso, a gente pensa em diferença. A diferença de dois números que têm todos os dois 9 ao fim vai ser múltiplo de 10. Então, estamos usando a congruência módulo 10. Neste caso, é só vendo o número ao final. E quando nós temos dois na mesma caixa, tem duas possibilidades. Eles são iguais. Eu tenho o número ao fim é igual. Neste caso, a diferença é múltiplo de 10. Ou eles são diferentes. Neste caso, o soma deles vão ser múltiplo de 10. Okay. O próximo problema Problema 3 é dados 5 pontos com coordenadas enterras. Prove que... Então, a coisa é que a gente tem que achar dois números que têm soma igual ao múltiplo de 10, ou dois números que têm diferença múltiplo de 10. Então, acho que você já explicou. Então, nós podemos achar uma caixa com dois dos números. E talvez a caixa aqui é primeiro. E neste caso, a gente não sabe exatamente qual é a situação. Temos dois números que têm o fim 9. Então, pode ser que a gente tem dois números com 1 ao fim. Pode ser que a gente tem 1 como 1 e 1 como 2. Não, 9, desculpa, 9 ao fim. Ou pode ser que todos os dois têm 9 ao fim. E como é que a gente garante que vai ter um número repetido? De jeito que não some repete? No caso que eles não são iguais, eles são diferentes, 1 e 9, mas se eles são diferentes e eles são da mesma caixa, a gente sabe, porque a gente construiu assim as caixas, que o soma deles vai ser múltiplo de 10. Então, problema 3 é dar os 5 pontos com coordenadas enteros. Temos que provar que tem dois deles. Tá. Tem dois deles
Então que o médio deles tem coordenadas em terras também. Então, temos 5 pontos. Tem 5 pontos. E você tem que mostrar que tem 2 que tem com um ponto médio entre eles, e também tem coordenadas em terras. Faz sentido? Pergunta? Então, pensar contínuo. Quero dizer médio, tipo, a ponto exatamente entre os dois, tipo, no meio, se você tem a linha reta entre elas, e você vai maioria de distância, isso é o médio dos dois. Então, quer dizer, se ele é igual a x1, y1, ele é x2, y2, se quiser. A média vai ser x1 mais x2 sobre 2 e y1 mais y2 sobre 2. Faz sentido? Aham. Vamos ver. Então, quando tem 2 pontos e eles tem tudo, o x e y dele, todos os dois são pares, e tem outro ponto com a mesma propriedade, o médio vai ser com coordenadas em terras. Então, isso é, se tem, primeiro talvez tem coordenado 2x, 2y, pode escrever assim, quando todos os dois são pares, pode escrever assim, e o outro ponto seja 2x', 2y', pode escrever assim também, se ele tem todos os dois coordenados pares. Neste caso, o médio dos dois
médio igual 2x mais 2x' sobre 2, 2y mais 2y' sobre 2, igual x mais x', y mais y'. E a gente estava fazendo isso originalmente com eles inteiros. Quando ele pare, pode escrever assim, com x, y inteiros e x', y' inteiros também. Então, temos ao final um ponto médio tem coordenadas inteiras. Então, num caso que tudo era bom, era se a gente tem dois pontos, todos os dois com o x deles e y deles pare. Mas podemos fazer a mesma coisa se todos os dois têm o primeiro coordenado impare, porque assim podemos escrever assim com mais um para cada. Isso vem mais 2 aqui e vem mais um aqui. Então, o problema é só achar dois pontos que estão na mesma caixa neste sistema. Aqui temos pontos com x pare, y pare também. E podemos, tem 4 possibilidades: x pare, y pare, x pare, y impare, x impare, y pare, e todos os dois impare. E no momento que a gente pode achar dois pontos na mesma caixa, podemos fazer um cálculo assim para achar que o médio tem a propriedade de ter todos os dois coordenados inteiros. Ok. Então, eu não sei qual é melhor para continuar. Geralmente a gente vai fazendo todos os problemas assim. Eu não sei, talvez é melhor pessoas peguem problemas diferentes, pensem em eles, e quando eles têm a resposta, explicar para todo mundo. Isso parece mais legal? Acho que sim. Pode ser. Então, quem quer 4? 4? Como? É, ainda é, isso. Então, 5? 5? 6? Quem quer 6? Sete? Sete não. Então,
pode ser pequenos grupos também, então quem quer 6? 6? É? Ok, eles têm 6. Ok. 7. Eu estou dizendo, talvez vai ser mais divertido dar problemas e pessoas dizem. Como? Cada um faz uma e explica pra todo mundo. Acho que sim. Putz. Então. Escolhi interessante 7, 8, 9, 10. Como? Ele quer escolher também? Não sei. Tá bom. Tá. Ok. Vou esperar, deixar vocês 5 minutos e vou perguntar se alguém tem solução. Vou dizer também que o problema é que temos 51 pontos num quadrado do lado 1. Parece muito isso. 51 pontos. Isso é um metro. E queremos achar um quadrado do lado 20 metros. Então, muito mais pequeno. E queremos mostrar que dentro dos 51 pontos dentro do quadrado, existem 3 que podemos cobrir ao mesmo tempo como um quadrado. Tá. Então, quais ideias temos? O grande. Assim. E no outra
também. Isso. Então, podemos dividir o grande quadrado em 25, 5 vezes 5, 25 quadrados pequenos. Aí são 50 casas no total e são 51 pontos para distribuir essas casas. Então, pelo menos uma das casas vai ter 3 pontos. Ok, então, o que vocês estão... Mais ou menos tem... Você quer dizer, tem de verdade uma outra versão do princípio, que deve ser que se temos 2n mais pombos, então tem pelo menos uma caixa que será mais de 2 pombos. É isso? Por exemplo. Então temos outra versão. Se não temos espaço para ter 2 cada, se temos mais do que 2n pombos ao início, vai ter que ter uma caixa com 3. E podemos dizer que isso é uma outra mais geral versão do mesmo princípio. De verdade podemos mostrar isso começando com o primeiro. Porque você pode dizer que tem 51, então tem uma caixa com 2. Talvez ele lá. E depois você pode levar este ponto e ver que você tem mais 50 pontos e só 25 caixas. Então tem um outro ponto, outra caixa com 2 pontos. Você pode levar um dos pontos e você tem ainda 49. Você pode fazer isso 25 vezes e você vai ter levado 25 pontos. Se uma vez você levou 2 da mesma caixa, Vão somar 50, só que vai sobrar um, então uma caixa vai ter que ter 3. se você 2 eram da mesma caixa, a segunda que você tirou era quando ainda tinha mais um lá dentro, então tem 3. Então, o primeiro 25 que você estava tirando teria que ser de caixas diferentes. Assim, você ainda tem 26, então você pode aplicar uma vez de novo o versão original, achar uma caixa com 2 dentro ainda, e você sabe que antes ele já tinha tirado um ponto. Então, podemos mostrar isso facilmente do original princípio. E você disse, sim, que quando podemos dividir o quadrado grande assim, em 25 quadrados pequenos, e vai ter que ter 3 pontos. Ok. E vocês dizem que se tem uma versão de pergunta um pouco diferente, onde os pontos não ficar, tipo, se você quer achar 3 pontos que é dentro da verdade um quadrado, então se isso não vai, quando tem um ponto lá, ele não conta. Ok? Tem outra coisa a fazer neste caso? Então, deve ser que a gente pode achar, originalmente tem 51 pontos, vamos dizer que eles são no interior de verdade do grande quadrado. Então, não tem problema de o ponto ficar ao lado aqui, mas talvez o quadrado com 3 pontos tem os 3 pontos ao limite assim. Assim deve ser possível de mudar um pouco a quadra para ter 3 pontos assim. Mas, não sei se é sempre possível, porque assim ele vai ter 3 pontos e no final pode mudar ele para... Então, eu disse, pode pensar mais nisso, se quer a versão mais forte. É interessante. E tem outras respostas?
temos uma resposta de problema 6 lá em cima, que era... Você explicou para mim, vocês explicaram para mim que problema 6 tem um tabuleiro de 3 para 3, como os números 0, 1 e menos 1. Talvez é algo assim. E queremos mostrar que em qualquer situação assim, vai ter duas linhas que fazem a mesma soma. Então, temos a soma deles, soma deles, soma deles, soma deles, soma deles, soma deles, diagonais. E a pergunta diz que deve ser que tem dois deles que vai dar a mesma resposta. E isso não é tão difícil porque tem 8 somas que estamos considerando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, faz 8. Mas o número de respostas possível é só 7. Porque é isso. Porque menos 3 é o menor possível que podemos ter. E 3 é o maior possível que podemos ter. Então, tem só 7 possibilidades, 7 caixas, se quiser, e 8 linhas. Outra resposta? Vocês têm? 9. Mostra como triângulo é... Como? Como que é o 9? Como triângulo equilátero não pode ser totalmente coberto por outros dois triângulos equilatórios menores. Ok. Tem outra resposta antes disso? Vocês começaram com um problema muito difícil, né? Eles estavam perguntando 9, então eu não pensei em 9, mas podemos pensar juntos e se temos sorte, vamos chegar. Então, temos um triângulo equilatório. Não sei se isso parece. E a pergunta é se... temos que mostrar que não é possível cobrir completamente este triângulo usando dois triângulos também equilatórios, mas menores. Tá. Como? Porque, por exemplo, se você for botar, já que os dois triângulos são menores do que esse, se você completar, você botar um triângulo em cima desse e botar outro menor ainda, não tem como cobrir todas as partes que faltavam. Acho que eu posso pensar em como talvez deve ser a proposta, mas não posso pensar em como é uma versão de princípio que deve ser. Então, um triângulo menor, equilátero. A pergunta é, para cobrir o triângulo, você vai ter que cobrir... Tá bom? Um dos triângulos vai ter que acompanhar a mesma direção, porque senão vai ter nos espaços os dois, vai ter como completar. Se for assim, vai sobrar uma base, já que os triângulos são menores, e essa base não pode ser coberta, e a
é impossível cobrir porque é impossível... Quer explicar? Não, ok. Mas de novo, eu entendi em parte, mas desculpa. Mesmo direção. Usando o mesmo ponto. Aham. 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 Porque a distância do triângulo equilátero são sempre menores. A maior distância é o lado. Aham. Aham. Parece que isso é a aposta. Então, se vamos cobrir tudo, temos que cobrir o ponto aqui. Então, podemos dizer que isso é o primeiro triângulo. Tem dois triângulos que a gente vai tentar cobrir. O primeiro tem que cobrir o ponto aqui. Então, o que podemos dizer é que ele não pode cobrir o ponto aqui também. Ele não pode cobrir o ponto aqui também não. Porque o lado é menor do que o primeiro triângulo. Então, eu vou só... Isso não é exatamente um prova matemático em todos os detalhes, mas se não pode chegar lá, ele não pode chegar lá. Então, ele pode cobrir algo assim. Mas tem dois pontos que você ainda tem que cobrir, como o segundo triângulo, e a distância entre eles é maior do que o diâmetro do outro triângulo. Então, se o lado do primeiro triângulo é 1, e os outros pode ser, não sei, 0,99 ou algo assim, então o diâmetro do triângulo equilátero é também o lado. Isso é os pontos com maior distância. Então, o outro triângulo com lado assim não pode cobrir todos os dois pontos aqui. Então, parece... Poderia colocar de outra maneira, só que importa que vai sempre sobrar um lado que a gente não vai poder cobrir. Então, eu não sei exatamente como dizer na linguagem disso. Eu penso que geralmente os problemas são para mostrar isso, mas talvez... talvez tem três... pensa em os pontos aqui como três pontos e tem dois triângulos, tipo dois caixas. Então, um triângulo tem que ter dois, e isso é impossível com triângulos menores. Acho isso é a aposta. Okay. Então, talvez isso é o final da aula. Mas qualquer outra pergunta, só pode me perguntar e